vários sinais apontando para um tempo que nós vamos ver que é um tempo glorioso. Nós vamos sair na rua, ressuscitar mortos. Nós vamos entrar nos hospitais e nós vamos curar os enfermos. Nós vamos começar a falar 3, 4, 5, 10 mil pessoas vão se converter. Nós vamos ter que entrar na casa do pastor Ronaldo, lá tirar aquele negócio de protetor de piscina e batizar um monte de gente. Vai ter fila lá fora para batizar, pode ter certeza. Aquela piscina tem propósito, em nome de Jesus. Fala! Só que da mesma forma que o terrível dia do Senhor, o autor bíblico diz assim, quem poderá suportar? Também faz essa pergunta, se é que o grande dia do Senhor. Sabe o que aconteceu alguns anos atrás na igreja brasileira? Não é muito do meu tempo, mas eu conheço a história que os meus pais contam. Quem é de 2000, na época de 2000, viu o que aconteceu, vai saber o que eu estou dizendo. A igreja brasileira mostrou que não suporta o avivamento. Sabe como? Deus começou a liberar gotinhas de avivamento, e nós fomos gravar CD. E nós fomos cobrar cachê. E nós fomos ficar famosos. E nós fomos comprar carrão, comprar camisas boas, casa em Miami. É isso que a gente foi fazer. Então, a gente não conseguiu suportar o avivamento. E o interessante é que algo já tem descido no nosso coração e a gente não tem mais medo de falar isso. Nós vamos entrar nos nossos melhores dias como igreja. Poder não vai faltar. Dons, nós vamos ser completos. Os 5 ministérios já estão em plenitude na nação brasileira. Só que é o seguinte, o que nós vamos chegar ao alto, nós já sabemos. Mas o que chegar ao alto vai fazer conosco. Davi e Saul chegaram no mesmo trono, mas o trono arrebentou Saul. E o trono confirmou Davi. Davi e Saul tinham a mesma cobertura espiritual, que era Samuel. E muitas vezes nós estamos preocupados com quem vai ser o meu pastor. Se fulano de tal do YouTube fosse meu pai espiritual. Saul tinha seu pai espiritual, que era Samuel. E também lembrou de Davi. Então isso não quer dizer nada. O que os dias mais gloriosos da igreja vão causar dentro de nós? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Porque a chegada do reino também vem com plano. Do outro lado, nós estamos entrando em um terrível dia do Senhor. Ápice da iniquidade. Nós estamos vivendo nos últimos anos de reuniões assim, com portas abertas. Olha que legal isso aqui. Glórias a Deus! Jesus Cristo é o Senhor. Todos dizem? Amém. Ninguém foi metralhado por isso. Não, é sério. Aproveita. Aqui o Senhor não vai ter isso. Ninguém leva um tiro aqui por dizer que Jesus é o Senhor. Ninguém apanha por carregar uma Bíblia na rua. Isso está acabando. O que é pior do que a perseguição oriental, onde os homens são decapitados em praça pública por não negarem a sua fé, é o que está por vir nos nossos dias, que é uma perseguição social. Não é uma perseguição apenas política, mas é uma perseguição social. Por quê? Porque nos dias do primeiro êxodo, Faraó conseguiu trabalhar a mentalidade do povo para que o povo egípcio odiasse o povo hebreu. Vocês são os problemas, vocês são a causa de todos os problemas em que nós estamos vivendo. Hitler fez isso com o povo alemão, para que eles matassem o povo judeu. Nos últimos dias, a mentalidade dos governantes desse mundo vai fazer com que a sociedade nos odeie. Aí você ser marido de uma mulher só vai ser um mal social. Você pegar o seu filho, que é homem, e dizer assim, você é macho! Você vai ser perseguido por causa disso. Você colocar um lacinho rosa na cabeça da sua filha, você vai ser perseguido por isso, irmão. Que mundo que nós estamos? A televisão não nos mostra isso. Perseguir um gay, aliás, ser contra o homossexualismo, homofobia. Perseguir um cristão, liberdade de expressão. Não é isso.
beleza. Olha que interessante isso aqui. Vamos para as escrituras. Lucas capítulo 17. Lucas 17. Eu vou voltar nesse texto de dias de Noé e Ló, mas eu gostaria de falar isso aqui. Pastor, obrigado. Maior é o Senhor que serve do que eu que sou servido, é verdade. Olha que interessante. É um texto escatológico de Jesus que ele está ensinando acerca do tempo do fim. Tamo junto? Lê 17 inteiro de Lucas, 24 de Mateus, 14 de Marcos, e você vai perceber que os três falam a mesma coisa. Só que olha no verso 33, que ele está falando do fim dos tempos. Olha o que ele está dizendo: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Aí eu te pergunto, o que nós devemos pregar para a igreja do tempo do fim? O grande erro cometido nas nossas igrejas é que nós pregamos salvação para crente. Mas eu te digo que Jesus nunca pregou salvação para discípulo. Nós vamos começar a pregar a perdição dos crentes. A gente precisa pregar salvação para o perdido, para o mundo. Mateus capítulo 16. Olha que interessante o que ele diz aqui, ó. Vou deixar aqui marcadinho, Lucas 17. Você já vai entender onde eu quero chegar. Olha aqui, ó. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha para Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 21. No verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Vamos ser biblicamente corretos. Jesus estava pregando salvação ou perdição para os seus discípulos. Vocês precisam se perder. Porque há um tempo atrás, quando vocês estavam pescando, eu disse que vocês precisavam se salvar. Agora que vocês são salvos, então vocês precisam se perder. Porque se você continuar tentando se salvar, você vai se perder de novo. E infelizmente as nossas reuniões, não estou dizendo aqui, eu estou falando no cenário religioso atual. Infelizmente nas nossas reuniões e a nossa mentalidade cristã, a gente se reúne aqui para saber como é que a gente vai salvar a nossa vida. Para saber como é que a gente vai convencer Deus nos dar uma casa. Para saber como é que a gente vai convencer Deus nos dar um trabalho, nos dar um carro novo, melhorar a nossa vida, melhorar o nosso conforto, melhorar o nosso descanso, achando que isso tem a ver com qualidade de vida. Porque qualidade de vida no reino é uma pessoa morta, que diz assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Qualidade de vida é você se comportar como um morto-vivo, que perdeu a sua vida por causa de Cristo. Isso é qualidade de vida. Só que muitas vezes, por exemplo, as nossas orações, misericórdia. Olha, quando eu começo a perceber as nossas orações, eu falo assim: Deus, como você é bom. Eu não queria, sabe o Jim Carrey lá, saiu um filme em 2000 e alguma coisa, o Todo-Poderoso? Eu não queria ser Deus, porque se eu fosse Deus eu matava todos meus filhos, cara. Porque Deus tem uma paciência com a gente, que a gente só sabe pedir coisa para Deus. A gente quer as mãos, a gente não quer a face. A gente quer a face no domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, me dá, me dá, me dá, me dá. É verdade, irmãos, eu também faço isso. Não estou falando apontando o dedo. Fica tranquilo, é todos nós. A gente faz assim, uma lista de pedidos para Deus. Pai, assina embaixo. Em nome de Jesus. Não seria melhor a gente escrever o nosso nome embaixo, Felipe Bartuszewski, e deixar Deus escrever o resto? O que é oração? Convencer Deus ou orar até que Deus nos convença do que Ele quer? É fazer uma lista e pedir para Deus assinar embaixo, ou é assinar embaixo e pedir para Deus fazer a lista?
Aí nós entendemos se nós somos discípulos ou se nós somos multidões. Porque as multidões, em todo o tempo, elas estão tentando se salvar. E os discípulos estão todo o tempo tentando aprender a se perder. A vida da multidão é buscar pão e peixe, milagre, cura, libertação. A vida do discípulo é: como eu posso tomar a minha cruz e me tornar igual ao meu mestre? Se nós queremos um nível de intimidade maior com Jesus, nós precisamos nos tornar discípulos. E discípulo não vive para se salvar, vive para se perder. Estamos juntos? Vocês não me amam? Amém. Estou me sentindo mais encorajado. Lucas capítulo 17. Sabe o que é interessante nessa parábola? Não, eu vou ler uma parábola, mas esse texto aqui é muito interessante por causa do seguinte. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam. Vamos parar aqui. Vamos se arrepender coletivamente por uma frase que a gente fala? Crente não bebe e não fuma, mas come igual, sei lá, o capeta. Come. Comiam e bebiam. Deus falou com o nosso pastor, Leandro Vieira, ele disse assim: eu não quero que você me glorifique só quando você não come e está jejuando. Eu quero que você aprenda a me glorificar quando você come, porque você está com 120 quilos. Eles comiam e bebiam nos dias de Noé. Viviam em função dos seus apetites. E Filipenses 2 diz que o Deus deles é o ventre. Os inimigos da cruz de Cristo vivem em função dos seus apetites. E isso tem um sentido espiritual, os seus apetites carnais, mas também tem um sentido literal. E infelizmente nós como crentes muitas vezes vivemos em função de comida. Nós reduzimos comunhão a uma pizza. Porque comunhão, em Atos 2, era ter tudo em comum. Uma comunidade era simplesmente uma comum unidade. E a gente chama comunhão de partiu, restaurante. Irmãos, eu também faço isso. Também estou tentando deixar de fazer isso, em nome de Jesus. Mas isso aí é só para a gente se situar onde a gente está e onde a gente precisa chegar. Casavam-se e davam-se em casamento. Isso aí tem a ver com uma cultura de quebra de alianças. Casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, o divórcio se tornando cada vez mais comum. O adultério se tornando cada vez mais banal. E as alianças se tornando cada vez mais fracas. Quem aqui tem um amigo de mais de 10 anos? Quem aqui tem um amigo de mais de 20? Pois é. O que é aquele negócio que tem no Facebook lá? 1561, 3425, 7200 e alguma coisa. Plantar a igreja é fácil, eu quero ver fazer amigos. Eu tenho 6 anos, vou para os 7 anos de caminhada. E graças a Deus que eu tenho no máximo, 6 amigos. Graças a Deus. São as pessoas que se eu ligar agora e falar, cara, deu B.O., ele fala, me diz aonde. Gente que está junto com a gente até debaixo d'água. É até perigoso, ainda bem que a gente está em Deus. Se a gente não tivesse em Deus, acho que a gente formava uma quadrilha, cara. Ia ser meio problemático. Mas são amigos. Jesus fez 500 discípulos, 120 obedeceram o mandato de estar no cenáculo, 70 foram enviados, 12 foram os escolhidos, e 3 foram para o Getsemane, e 1 foi para a crucificação. Olha que peneira, cara. Jesus tinha 12 amigos. E 1 era o diabo. Tinha 11. Olha que interessante isso. Quantos amigos a gente tem de verdade? Eu gostaria de falar algo sobre a ceia. A igreja é o lugar onde a gente aprende a ser gente. O maior desafio da igreja é ensinar as pessoas a ser gente. Não é ensinar a gente a ser espiritual. Espiritual a gente sabe como é que é. Fecha o olho, canta, ora. Pai, Senhor, irmão. O vaso de Deus. A gente sabe fazer essas coisas, cara, é legal. O ruim é quando a gente faz isso e acabou de brigar com a esposa. A esposa olha para uma cara assim, nossa, lá em casa você não estava assim não, o que aconteceu? E vice-versa, né? Só que assim,
Vamos pensar em alguns conceitos. O que é espiritualidade, irmão? É um esforço humano para ser espiritual ou é um esforço espiritual para ser humano? O que é uma vida espiritual saudável? É eu me esforçar espiritualmente para ser um homem de verdade ou me esforçar humanamente para ser alguma coisa que nem eu sei o que é? Espiritualidade é um esforço espiritual para ser humano. Então a igreja é o lugar onde a gente aprende a ser gente. E eu acredito que, infelizmente, a gente vai ter que começar a fazer conferências para ensinar os caras a trocar chuveiro. Workshop de comida. Ensinar as irmãs a fazer comida. Ensinar os irmãos a trocar torneira. Para mandar embora o marido de aluguel e expulsar o McDonald's do orçamento. Sabe o MC Donald? O MC Donald. A gente não curte funk, mas o McDonald's, irmão, ele resolve. Aí tem o Nissin. Cara, o miojo. O que tem de casamento que vai pro ralo por causa dessa benção? É verdade. Não aguento mais comer miojo, então vai embora. E o cara vai. É verdade, é verdade. E o marido de aluguel, então, meu Deus do céu. Isso divide casamento. Porque ou o cara não quer pôr a mão no bolso pro cara vir arrumar e dar problema, ou o cara põe a mão no bolso pro cara vir arrumar, o cara arruma, e a mulher vê que tem gente mais prestativa que o homem, que está na casa dela. Vai ficar em dúvida. Esses dias quebrou um negócio lá em casa, lá na fechadura, e a Juliana ficou. Mas meus pais me ensinaram, graças a Deus, eles me ensinaram a fazer umas gambiarras lá. Aí assim, a Ju falou assim, Felipe, tá vindo visita amanhã, você não arrumou esse negócio. Ainda, eu falei, amor, desculpa, não deu tempo. Ela falou assim, você quer que eu chame alguém? Rapaz, me fechei dentro do banheiro, eu falei, só saio daqui quando arrumar essa chave. Quando eu consegui arrumar, eu dei 2 burros na porta. Tem homem nessa casa, glória a Deus! Marido de aluguel não entra aqui não! No dia seguinte arrebentou, tá? Mas eu percebi antes e entrei lá, arrumei de novo. Tá lá até agora, graças a Deus. Ser gente, cara. A gente não sabe mais ser gente. A gente se reúne na mesa para almoçar no domingo. Tem que criar um grupo no WhatsApp para conversar com as pessoas. Todo mundo mexendo no celular. Cria um grupo no WhatsApp. Aí a gente conversa pelo grupo ali. Tá todo mundo. Cara, se fosse no tempo do meu avô, o chicote de rabo de tatu ia cortar. Glória a Deus, porque naquele tempo a gente era gente e conversava. As nossas construções denunciam contra nós, por exemplo. No tempo da casa da avó não é legal? Pois é, casa da avó, a cozinha era gigante, aquela mesona, fogão, tal. Quando tinha televisão, era para assistir o Jornal Nacional. Mais ou menos isso. E Deus me livre se alguém falasse alguma palavra. Dava para escutar as moscas conversar. No tempo, na casa do vô. Só que assim, a sala era um ambiente obsoleto e os quartos era um ambiente ali onde vinha, dormia e tal. Hoje é o seguinte, a cozinha, desculpe o termo, é um ovo. A sala é um ambiente mais ou menos e os quartos são os palácios. Porque o ambiente coletivo, que era de mesa, que era a cozinha, ficou de lado. E o ambiente individual, que é o quarto, está sendo super potencializado. Aonde os nossos filhos passam mais tempo? Na cozinha ou no quarto? Ser humano ficando cada vez mais individual. As nossas construções denunciam contra nós. E a gente está perdendo alguns valores. Nos fazem pensar que a gente não está vivendo o estilo de vida que a gente deveria estar para que nós viéssemos a chegar e poder suportar o dia do Senhor. O texto continua dizendo assim: comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Sabe o que é o mais interessante desse texto? Eu chorei muito quando eu percebi isso. Não fala sobre casavam-se, davam-se em casamento. Porque nos dias de Noé havia uma cultura de adultério. Nos dias de Ló não havia uma cultura de adultério. Por que não havia uma cultura de casamento?
Dias de Ló significa a morte da família. Lembra daquelas profecias que a avó da gente falava? A gente falava, meu Deus, ela é louca, não vai existir isso. Ela falava, Felipe, vai pagar caro por um pão. Eu falava, que nada, avó, vai faltar comida no mundo. Eu falava, meu Deus, mas de onde vem essas coisas que ela tira? Não está acontecendo? Está acontecendo, né? Então vamos profetizar as profecias da avó aqui. Vai chegar um tempo na sociedade aonde a gente não vai precisar casar para ter filho. Tudo vai ser por inseminação artificial. Barriga de aluguel, simplesmente multiplicação de pessoas para mão de obra. Não vai haver afeto. Uma sociedade completamente nula em seus afetos, que explorou tanto os prazeres desse mundo, que explorou tanto a sua sexualidade, que não tem mais expressão alguma, que não se casa mais, por isso não quebra mais aliança. A Bíblia fala que aqueles que adoram os ídolos se tornam iguais aos ídolos. Os ídolos não falam, não veem, não ouvem. Uma sociedade completamente sem expressão. É isso que vai acontecer. Só que interessante que além de falar da morte da família dos dias de Ló, onde não havia casamento, onde não havia isso, é a gente pensar na cultura dos dias de Ló. Olha que interessante. Comiam e bebiam, também fala de uma cultura de hedonismo. Os 3 grandes problemas que nós vivemos como sociedade hoje, e que infelizmente nós como igreja estamos inseridos, é o hedonismo, o consumismo e o materialismo. O hedonismo, eu preciso sentir prazer. O consumismo, eu preciso trocar. O materialismo, eu preciso ter. Eu tenho certeza que no último mês você olhou para alguma peça de roupa, para algum elemento tecnológico que você tem na sua casa, ou para algum móvel da sua casa e você disse, precisa trocar. O iPhone 8 chegou, logo o meu é um lixo. Porque é isso que a sociedade faz a gente pensar. Que o que você tem não presta, e o que eles têm para oferecer presta. Só que quando você tem o que eles ofereceram, eles dizem que o que eles ofereceram para você não presta, porque eles têm uma coisa melhor para oferecer, e a gente bobinho cai nisso, vive em função do trabalho. Eu preciso dar um videogame melhor para o meu filho, afinal de contas eu sou um bom pai, e no tempo em que eu jogava Nintendo era uma droga. Aí eu vou lá e dou um videogame para ele, mas o videogame passa mais tempo com o meu filho do que eu com ele. E daqui 20 anos, esse menino vai querer dar um beijo no menino, e vocês vão procurar o pastor Ronaldo para resolver problema na família. E ele não é responsável por isso. Desculpa. Isso é o que pesa no nosso coração lá em Curitiba, tá? Eu ainda sou querido. Pergunta para a minha geração que está se matando nos morros lá do Rio de Janeiro, que está cheirando cocaína lá nas favelas de Curitiba, se eles queriam PlayStation, se eles queriam carrão, ou se eles queriam ter um pai presente para ensinar para eles o que é certo e o que é errado, cara. Comiam, bebiam, plantavam, edificavam, ou seja, uma cultura que vive em torno do trabalho e das construções. Infelizmente hoje, as nossas 3 maiores distorções que nós enfrentamos como igreja é o nosso conceito de trabalho, o nosso conceito de provisão e o nosso conceito de família. Porque a gente acha, eu tenho uma filha de 5 meses, irmãos, eu passei muitas necessidades quando eu era pequeno, e eu estou lutando para não cair nessa. Sabe qual? Eu tenho que dar um futuro melhor para minha filha. Mas sabe o que eu faço? Eu arrumo 3 empregos. Isso não é um futuro melhor. Não foi por falta de coisa que eu me tornei um drogado aos 16 anos, até os 16 anos. Não foi. Aí a gente se mata de trabalhar, a gente se mata de estudar, a gente não vê os nossos filhos crescer, terceirizamos a educação para a escola e para a igreja, e depois nem conhecemos mais o que saiu do nosso ventre. Falamos, nossa, onde você aprendeu isso? E depois chega um tempo em que a gente perdeu o controle deles, porque a gente vive em função de dar um carro melhor para os nossos filhos andarem,
A gente vive em função em dar uma casa melhor para os nossos filhos morarem, em dar coisas melhor para eles terem, quando na verdade o que essa criança precisa é de um pai melhor e de uma mãe melhor. Pergunta para sua esposa se ela quer ter coisa ou se ela quer ser ouvida. Ela só quer ter coisa agora porque ela já cansou de tentar ser ouvida. Aí ela se supre nas coisas. É só por causa disso, porque um dia ela queria ser ouvida, um dia ela queria um amigo. Então assim, nós vemos que a desestruturação dos lares é um grande problema que nós estamos enfrentando como sociedade hoje. E infelizmente é por causas legítimas, irmãos. É isso que nós precisamos entender, que pecado, ele vem de engano. A serpente não vem para enganar. Ou seja, o que é engano? Cara, eu tentei fazer certo, deu errado. Pecado, no original, significa errar o alvo. Harmatia, no grego. Harmatia. Pecado é errar o alvo, certo? E como que eu erro o alvo? Tentando acertar. Ou seja, pecado é uma tentativa certa de fazer algo errado, ou é uma tentativa errada de fazer algo certo? Como que eu peco? Eu acertei em fazer algo errado, ou eu errei tentando fazer algo certo? Ninguém sai de casa pensando, hoje eu vou adulterar e acabar com a minha família. Ele sai de casa procurando uma satisfação que ele não encontra mais em casa. E ele acha que o adultério é um meio para acertar esse alvo. E depois ele peca porque errou. Ah, hoje eu vou comer essa fruta. Alguém vai me convencer. Olha aí, ó, você me deu os argumentos certos, agora eu vou fazer. Pecado não é uma tentativa certa de fazer algo errado. É uma tentativa errada de fazer algo certo. E aonde a gente mais peca não é bebendo, fumando e traficando, é tentando cuidar das nossas casas, é tentando trabalhar, é tentando entender provisão. Por quê? Vou te mostrar agora. Olha que interessante o que está escrito nesse texto aqui, ó, Lucas capítulo 14. A parábola dos convidados. Jesus citou essa parábola para ele, olha que interessante. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, verso 15, 14 e 15, capítulo 14, verso 15. Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que tudo já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo que me hajas por excusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo que me hajas por excusado. E outro disse, casei-me com a minha esposa e portanto não posso ir. Comprei um campo. Campo naquele tempo era para plantar. Plantar era para ter o que comer, ou seja, provisão. Comprei juntas de boi, material de trabalho. Eu tenho um trabalho, não posso estar envolvido nisso. Eu estou atrás da provisão, eu estou atrás do trabalho. Eu me casei, eu tenho minha família agora, eu não posso me envolver com isso. A provisão, o trabalho e a família são coisas que nos impedem de entrar no reino. Sabe o que é o mais interessante? É que ele não está dizendo assim, cara, eu dei um tiro no cara lá na esquina, lá não vai dar para mim ir. É o seguinte, eu vou descer naquela boate lá embaixo e ó, não vai dar hoje. Eu vou roubar um banco hoje, eu comprei uma Joana Dark para mim, me envolvi numa quadrilha e vou lá. Não vai dar. Não é isso. Comprou um campo. Eles recebiam um maná no final do dia ou no começo? No começo, para eles entenderem que o dia estava ganho. Eles eram providos para trabalhar e não trabalhavam para ter o que comer. Porque o homem caído, em Gênesis 3:17, Deus diz assim, você vai precisar trabalhar e do suor do teu trabalho você vai ter o que comer. Essa é a mentalidade caída do primeiro Adão. Só que antes da queda, Gênesis 2, verso 14, Deus plantou árvores no jardim, boas de se comer e agradável aos olhos. Depois Deus deu um trabalho para o homem. Cultive e guarde e dê nome à criação. Ou seja, a provisão veio antes ou depois do trabalho. O homem trabalhava para ser provido ou era provido para trabalhar? Ele era provido para trabalhar.
Então o pão de cada dia não vem porque a gente é bom no que faz. O pão de cada dia vem porque a gente tem um Pai que é misericordioso e dá de comer até os passarinhos ali fora. A gente não anda sem roupa, não é porque a gente trabalha, é porque Deus não quer que a gente ande pelado. Deus não quer mostrar nossas nádegas lá fora, é só isso. Ele é um Pai bom. Então assim, o que Deus está ensinando em Gênesis 1 é que a criação serve quem serve a Deus. A partir do momento em que o homem não serve mais a Deus, a criação também não serve o homem. E em Mateus 6, quando ele fala o que nós estávamos cantando aqui, acerca de buscar o reino e a justiça, Jesus disse assim: não andeis ansiosos, porque quem faz isso são os gentios, e os gentios naquela época eram os mundanos. Então a ansiedade é mundanismo, e mundanismo é pecado. Ansiedade é acerca do que comer e do que vestir. E Jesus está dizendo assim: a criação serve quem serve o meu Pai. Se vocês estão buscando o reino e a justiça, isso vai ser acrescentado. Lucas capítulo 22, Jesus disse assim: quando eu enviei vocês, faltou alguma coisa? Os discípulos disseram: não. Ou seja, nós já saímos de casa com o dia ganho. Agora, a questão nós temos que pensar, não é se eu estou trabalhando o suficiente para ter o que comer, mas é se eu estou servindo a Deus o suficiente para a criação me servir. A criação serve quem serve a Deus. A criação ouve quem ouve a Deus. Então eu acredito que os recursos não vão ter medo de nós, quando nós não temos medo da voz de Deus. A cura, a bênção, o alimento, o vestuário, a moradia, o transporte, não vai ter medo de nós quando a gente não tem medo de ouvir a voz de Deus. Mas a minha pergunta é: acordar todos os dias sem se preocupar com o que comer e o que vestir, te causa medo ou não? Seja sincero comigo. Abrir mão de ter um trabalho melhor para poder se dedicar à oração, se dedicar à família e se dedicar à comunhão com os irmãos, te causa medo? Então eu tenho uma coisa para dizer: os recursos também vão ter medo de você. Isso aqui é uma ceia, certo? Esses dias eu estava pensando junto com um irmão lá de Curitiba, quantas vezes nós já ceiamos. Ele falou assim: Felipe, eu já devo ter ceado desde a minha conversão cerca de 120 vezes. Mas eu não me lembro de 120 vezes que irmãos se assentaram na minha mesa ou que eu se assentei na mesa dos meus irmãos. A gente vem aqui e a ceia é um ato simbólico para a gente aprender o que fazer nas casas. Quando foi a última vez que um irmão em Cristo Jesus se assentou na nossa mesa? Vamos começar a fazer algumas perguntas. Quando foi a última vez em que nós, maridos, vamos pegar os homens agora. O homem aguenta mais, então tá bom. Quando foi a última? Porque a gente é o seguinte, pastor, me dá uma oportunidade para pregar. Ah, Deus, usa eu, olha eu aqui, Deus, usa eu, olha, faz um milagre em mim, Senhor, me dá. Quando foi a última vez que nós pegamos a nossa Bíblia, colocamos as nossas esposas e os nossos filhos ali na frente e pregamos um sermão para elas, como se estivesse pregando para 5.000 pessoas? Culto familiar. Lá em casa, como a gente não tem reunião de domingo à noite, porque a gente tem as reuniões de oração durante a semana, domingo é o culto da família. Eu pego a Ju, pego a Helena, nós não canta porque nós temos a voz ruim, então coloca uns YouTube ali, né, uns Vilas Boas da vida ali, ele resolve o nosso problema. Nós louvamos o Senhor com o Vilas Boas. O Vilas Boas participa do culto, o Bruno participa, o Tom participa. Então a gente faz a nossa reunião de adoração, depois eu ministro a palavra. Eu sou o primeiro mentor da minha esposa. Eu sou o primeiro mentor da minha filha. Ela nem entende o que eu estou falando, porque ela tem 5 meses, mas ela está vendo o que eu estou fazendo. A gente só não levanta oferta no culto, mas a gente tem o nosso culto ali. E eu falo com liberdade o que eu estou falando para vocês, porque esse sermão eu já preguei em casa, gente. Eu estou tranquilo. E quando eu preguei em casa, minha esposa não olhou para mim: você está mentindo, você não vive nada do que você fala. Quando eu falei isso para ela em casa, o olho dela brilhou. Então eu não tenho medo de falar o que eu estou falando aqui. Já testei lá em casa, deu certo. Tudo que o homem tenta em casa dá certo na igreja, mas a gente quer dar certo na igreja sem dar certo em casa. Então por que a gente quer oportunidade?
A esposa e os filhos estão lá esperando, meus amigos. Isso pesa sobre mim também. Não acha que tem um super-homem falando aqui? Eu fiquei um domingo fora, a Ju vai me cobrar. E o culto de domingo? Quando que vai ser o nosso domingo? Na quarta? E a gente precisa ter a nossa reunião. Olha que interessante isso, a gente precisa começar a se pensar. Quantas horas de oração, quantas mesas de comunhão, quantos momentos de ensinar a nossa esposa e os nossos filhos nós já sacrificamos por causa de um trabalho melhor, de um diploma melhor, de um carro melhor, de uma casa melhor, de um videogame melhor, de uma cama melhor, de um celular melhor. A gente sabe quantas horas. Mas eu ainda não sei quantos carros, quantas casas, quantos trabalhos melhores, quantos diplomas melhores, quantos videogames melhores nós já sacrificamos para ter tempo com nossos filhos, para ter tempo com nossas esposas, para ter tempo com Deus e para ter tempo com os irmãos. A gente tem sacrificado a devoção, a família e a igreja no altar do hedonismo, do materialismo e do consumismo, mas a gente não tem sacrificado o materialismo, o consumismo e o hedonismo no altar da devoção da família e da igreja. Isso é uma inversão de valores. Quantas vezes a gente disse, eu não tive tempo para orar hoje, mas quantas vezes a gente tem coragem para dizer, não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para trabalhar, porque a gente tem medo do que pode acontecer com nossas escolhas. Me custou uma faculdade que a minha mãe está trabalhando há anos em Curitiba, na melhor universidade privada do estado, Universidade Positivo. Eu estou 4 anos sem falar direito com a minha mãe para obedecer um chamado, porque ela não entende por que eu sacrifiquei uma faculdade na sala de oração. Mas eu nunca vou sacrificar uma sala de oração e uma vida com Deus num diploma. Porque o que eu vou deixar para Helena não é um diploma, mas ela dizer assim, o meu pai é um homem de Deus. Os ossos do Felipe ainda têm poder, assim como os ossos de Eliseu tinham. Quando ela falar isso, a avó dela vai entender que valeu a pena. Mas a gente vive em função do ter para ser, gente, e não vai dar certo. Desculpa meu coração, rasgar minha alma aqui. Eu não estou falando para ninguém deixar trabalho, não estou falando para ninguém ser irresponsável, mas eu estou falando de uma questão de prioridades. Lá em Curitiba, a gente está mudando de bairro. Existem irmãos que estão deixando casas próprias a 40 quilômetros da cidade para morar de aluguel a 300 metros do orfanato. Porque é ali a centralidade das nossas atividades. Eu já vi gente recusando 3 vezes mais salário, porque ia roubar 4 horas a mais por dia. Falou, o meu filho vale mais do que 4.000 reais. A minha mulher vale mais. Ter tempo com o meu pastor vale mais. Não vou. Provisão vem para que a gente trabalhe, trabalho não vem para que a gente tenha provisão. Sabe qual que é o conceito original de trabalho? Gênesis 2. Eu vou dar uma mulher para ele. Não é bom que o homem viva só, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um trabalho para ele. Olha que interessante o que aconteceu em Gênesis 2. Solteiros, levanta a mão aí. Não vai arrumar marido e mulher, vai trabalhar. Vai trabalhar. Adão estava tão ocupado com o chamado de Deus que quando acordou se surpreendeu. Falou, uau! Linda! Yes! Vai trabalhar, irmã. Para de orar pelo marido e vai trabalhar. Deus já viu que não é bom que viva só. Não é verdade? Eu não estava orando pela Ju, não. Estava tão ocupado com a missão, ela estava tão ocupada, nós dois não queríamos casar. Deus falou, falei, eu quero que você case comigo. Se você casar comigo, eu te aceito em namoro. Esse foi meu pedido de namoro para ela. Falei, quero que você case. Se você aceitar casar, nós namora. Aí nós noiva, aí nós casa. Topa? Lá em Curitiba a doutrina é o contrário. Primeiro a gente casa, depois a gente noiva, depois a gente namora. Eu estou namorando tanto com a minha esposa depois que eu casei com ela.
A Heleninha é prova disso. Só tem de maior aqui, dá para falar, né? O problema é que a gente quer namorar, aí depois que deu problema no namoro, a gente noiva para casar rapidinho. É verdade. Casa primeiro. Assume um compromisso de que aquela mulher ali que você escolheu e vai se sujeitar a um processo para chegar num casamento, é a mulher com quem você vai viver o resto da tua vida. Para que a gente case, desculpe o parênteses, para o cara casar e dar certo, você tem que fazer assim. Eu escolhi não casar, menos com ela. Eu escolhi casar com mulher nenhuma nesse mundo, menos com aquela. Porque o problema é que a gente casa com uma e olha para 10. Vamos ser sinceros. As mulheres casam com um, mas querem ser vistos por 20. Ame eu, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus vai dar certo. Trabalho, vamos chegar lá no trabalho para a gente acelerar aí, que a gente tem mais coisas para fazer. A gente vai cear ainda. O melhor da reunião ainda não chegou. Trabalho, no Éden era assim, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Então ele deu um trabalho para Adão. Sabe qual que era o trabalho de Adão? Dar nome à criação. Por que Deus deu nome para as coisas só até o 5º dia? Até o 4º dia, perdão. Por que Deus deu nome só para as plantas e não nomeou os animais? Porque faltou criatividade, né? Não sabia mais, eu não sei, vou criar alguém agora para me ajudar, esqueci, acabou minhas ideias. É isso? Vamos ser sinceros, se Deus fizesse tudo sozinho, ele já tinha terminado antes. Não é verdade? Se Jesus tivesse ficado, em vez de 3 anos e meio, vou ficar 10, vou resolver tudo do meu jeito. Já tinha terminado antes. Só está 2000 anos assim porque ele deixou para a gente fazer. E Deus trabalha mais tempo arrumando o que a gente fez de errado do que deleitando naquilo que a gente fez certo. Vamos ser sinceros. Deus não precisava da nossa ajuda. Só que é o seguinte, se você quiser ter o teu carro limpo, leva no lavacar. Se você quiser se relacionar com o seu filho, dá esponja para ele. A última coisa que você vai ter é o carro limpo. Ele vai derrubar a esponja no chão e vai querer meter na lataria. Ai, meu Deus! Não faz isso. Mas é o jeito que você se relaciona com ele. Então Deus não quer o nosso trabalho, ele quer a relação. Porque o trabalho promove uma relação, e não a relação promove um trabalho. Então em Gênesis 2, o trabalho do homem era dar continuidade ao trabalho de Deus. Eu nomeei até aqui, filho, agora vai lá e faz o que o papai fez. Isso é trabalho. A minha pergunta é, o que você faz é a continuidade do que você viu teu pai fazendo? Se não for, você é um empregado, mas não é um filho. Porque o filho, em João 5, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer. Então por que eu sou um funcionário público? Por que eu estou envolvido no mercado? Por que eu estou envolvido num hospital? Porque eu estou lá dando continuidade ao que o meu pai faz. Essa é a mentalidade. Eu não estou aqui porque o salário é melhor, eu não estou aqui porque o recurso é melhor, e eu não estou aqui porque foi onde eu quis ficar. Eu estou aqui porque eu quero fazer o que o meu pai está fazendo. Então por isso que quando a gente vai arrumar um trabalho, a gente não tem que procurar o melhor salário, mas a gente tem que procurar o trabalho que mais expressa aquilo que a gente viu o pai fazendo. Aí a gente vai trabalhar numa ordem não caída, que é Gênesis 2 e não Gênesis 3, para ter o que comer. Trabalhar para que nós possamos dar continuidade ao que o pai está fazendo. Isso é trabalho. Aí o homem nomeia tudo. Não achei ninguém igual a mim. Aquela lá está junto com o leão, ele tem uma esposa. A girafa está junto com o girafa, tem uma esposa. O galo está junto com a galinha. Eu dei um nome tão legal que eles já estão até namorando e fazendo um monte de pintinho e eu não tenho com quem casar. Aí o pai olha na eternidade. Agora você sente o que o meu filho mais velho sente. Porque ele está a eternidade toda procurando uma noiva para despejar o amor que eu despejo nele. E ele não achou ninguém igual a ele. E o último Adão está à procura de uma Eva, que somos nós, a noiva de Jesus Cristo. Aí o que Deus faz com Adão? Coloca Adão para dormir. Assim como colocou Jesus para dormir no sepulcro, fere o lado de Adão e tira a costela, assim como feriu o lado de Jesus, e na ressurreição aconteceu a igreja. Ou seja, Deus estava mostrando para Adão o que ele daria em fruto da recompensa do seu trabalho, ou ele estava mostrando como Deus se sente?
trabalho não é para termos coisas, o trabalho é para capturar o coração de Deus. O que nós sentimos acerca da divindade no nosso trabalho. Porque o primeiro homem que trabalhou na Bíblia sentiu o que o filho sente. Estamos juntos? Então, assim, que nós possamos repensar a forma como nós trabalhamos, a forma como nós entendemos provisão, porque em Êxodo 5, Faraó disse assim: povo muito ocioso. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a jornada de trabalho deles, eles vão ficar mais cansados, vão receber menos e não vão ter tempo para adorar a Deus, com suas famílias e com seus bens. E o que acontece hoje é isso, o tempo aumenta, a energia diminui e o salário é menor. Esse é o curso de Faraó. A gente chega em casa cansado. A gente chega no final do mês sem grana. Ou aqui não acontece isso? Ah, que bom, achei que eu ia começar a dar uma reclamada com o pai se fosse lá em Curitiba. Entendeu? A questão é o seguinte: tempo, recurso e energia são os 3 fatores que mostram o Deus a quem nós servimos. Aonde você está investindo o seu tempo, o seu recurso e a sua energia, mostra o Deus que você serve. E Faraó sabe que tempo, recurso e energia são fatores pelo qual nós vamos ao deserto e adoramos Deus com nossas famílias e com nossos bens. E por isso ele diz assim: vou sugar o tempo, o recurso e a energia, para que eles não adorem. E a gente fica cansado, sem grana e sem tempo. Curso deste mundo. Então gostaria de encerrar hoje, propondo uma reflexão. Aonde está indo parar o nosso tempo, recurso e energia? Nós vamos começar a perceber que o foco começa na nossa mentalidade, que depois afeta as nossas prioridades, que depois muda o nosso trabalho. Deuteronômio 6, sinal na testa e marca nas mãos. Apocalipse fala da marca da besta na testa e no braço. Ou seja, a marca da besta é o chip, é o 666, é a moderninha, é o celular da Apple, ou é uma mentalidade e um padrão de comportamento? Mentalidade e obras. Aquilo que a gente pensa define o que a gente faz. Então muitos já estão sendo marcados pela marca da besta. Como? Desenvolvendo uma mentalidade escrava e um trabalho idólatra. Por isso Deuteronômio 6 fala para que nós venhamos marcar o amor ao Senhor com todo o tempo, aliás, com toda a força, com toda a alma e todo o entendimento, em nossa mentalidade e em nossas mãos, em nossas obras. Ou seja, no fim dos tempos, ou nós vamos ser marcados pelo primeiro mandamento, ou nós vamos ser marcados pela marca da besta. Isso é muito sério, gente. Quem governa a nossa mentalidade e as nossas obras? É o Deus a quem servimos, com o nosso tempo, o nosso recurso e as nossas energias. Se nós acolhermos com humildade e mansidão a palavra proposta, nós vamos começar a ver muitas coisas mudando em nossas casas, cara. A gente vai começar a ver coisas acontecendo com os nossos filhos, com nossos maridos, com nossas esposas. A gente vai perceber que as comportas dos céus vão se abrir para nós. Jacó nunca se reconciliou com Esaú. Israel se reconciliou com Esaú. Existem muitos relacionamentos que não vão ser reconciliados se Deus não mudar a gente. Estamos juntos? Para encerrar, eu gostaria de pedir, rogar a vocês, que vocês não entendessem essa mensagem como um só sermão, porque eu nunca abro a Bíblia como se fosse só mais uma mensagem. Eu estou pregando hoje como se fosse a minha última vez. Eu estou pregando hoje como se o avião da TAM fosse cair amanhã e eu dentro, e vocês ficarem sabendo da minha morte.
Eu estou pronto para isso. Eu estou pregando como se fosse o último sermão. Então, pelo amor de Deus, escuta como se fosse a última mensagem da sua vida. Como se a primeira notícia que nós vamos ouvir quando o culto acabar é que o cristianismo está proibido no Brasil e nenhum pastor mais pode pregar. Não é só mais um sermão, por favor. Para a gente lá em Curitiba está custando caro. E olha que a gente erra muito, cara. Pensa num cara que precisa ser mais gentil com sua esposa, mais submisso aos seus pastores. Pensa num cara que precisa ser mais fiel à sua casa, ser mais disciplinado e honrar mais o Senhor com as suas finanças. Pensa num cara que precisa parar de ficar preocupado com o que comer e o que vestir. Pensa num cara que precisa parar de se preocupar com as coisas deste mundo. Pensa num cara que precisa parar de fazer as coisas na carne e se mover no espírito. Está custando caro. Não é para nós apenas, mas para todos aqueles que estão tentando entrar no reino por meio de força. O livro de Atos diz que importa que com muito empenho entremos no reino de Deus. Que nós possamos perder as nossas vidas, como os que vieram antes de nós perderam e nos trouxeram até aqui. A começar pela forma como nós governamos as nossas casas, a forma como nós nos relacionamos como igreja, a forma como trabalhamos, a forma como servimos a Deus. Estamos juntos? Eu gostaria de propor que vocês ficassem em pé um minutinho. Assim como ontem, eu quero fazer uma oração simples, sabe por quê? Eu poderia pedir para alguém começar a tocar uma música e a gente ministrar os nossos corações. Mas assim, vocês estão vendo essa mesa que está posta aqui? Ela vai ser a nossa ministração hoje. Pode ter música, mas aqui, ó, o véu está rasgado, a mesa está posta e a porta está aberta. A mesa está posta, irmãos. Aquele que está com sede, vem e beba. Aquele que está com fome, vem e coma. Mas antes disso, eu gostaria de propor que nós fizéssemos uma oração. Pai, nós queremos confessar diante de Ti que cada célula do nosso corpo está contaminada por pecado, Senhor. Cada neurônio que passa por nossos nervos está contaminado pelo pecado, Senhor. Pai, há sofismas em nossa mente. Pai, nós estamos há 6.000 anos caídos, Senhor. Pai, mas nós somos bem motivados. O Teu Espírito gera algo dentro de nós porque nós queremos Te servir. Ninguém veio aqui, ninguém está aqui porque não quer Te servir, Senhor. Ninguém veio nessa reunião hoje porque foi forçado. Todas as famílias que estão aqui, todos os jovens que estão aqui, os esposos, as esposas, os pais, as mães, estão tentando ser pessoas melhores, Senhor, e nós colocamos o nosso empenho diante de Ti. Pai, nós queremos ser pessoas parecidas com Cristo, Senhor. Assim como nós cantamos agora há pouco, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Não tem nenhum avarento aqui, não tem nenhum criminoso aqui, Senhor, não tem nenhum perverso aqui, Senhor. Nós Te agradecemos porque nós estamos no ajuntamento mais santo dessa cidade, porque é a reunião da família dos habitantes do reino de Deus. Pai, tudo que se pode ver do novo céu e da nova terra está aqui diante de nós, a igreja. Pai, obrigado porque aqui tem pessoas santas. Obrigado porque aqui tem pessoas que foram lavadas pelo Seu sangue, mas nós clamamos, renove a nossa mente de acordo com Cristo Jesus. Mude a nossa mentalidade, Senhor, para que os nossos filhos possam seguir um legado, para que a sociedade seja impactada por nossa manifestação, para que os recursos não tenham medo de nós, para que a provisão não tenha medo de nós, Pai, para que as bênçãos do Senhor possam ser liberadas sobre nós. Pai, nós levantamos o nome, que é a identidade e o destino dessa localidade, que as famílias aqui sejam benditas. Você disse, Abraão, em Ti serão benditas as famílias da terra. Por isso nós clamamos, ensina-nos a ser como Abraão, um homem que levantava altares para que o céu viesse na terra. Não mais construir torres para chegar aos céus como Babel, mas construir altares de sacrifício vivo, santo e agradável, para que o céu toque a terra através da nossa vida, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, ative o nosso homem interior, fortaleça o nosso homem interior, Pai querido, para que nós possamos ser como homens, como pais, como esposas, filhos e filhas, como famílias e congregação, tudo aquilo que você tem preparado para nós, Paizinho. Pai, nos ensina a sermos filhos em nome de Jesus. Pai, você é manso e humilde, Senhor. Pai, com mansidão e humildade, aprofunde, enraize, alicerce essa palavra dentro de nós, porque nós queremos ser daqueles que permanecerão em pé nos piores dias da humanidade, Senhor. Construa em nós uma estrutura que suporta o que está por vir, que suporta a tempestade que está por vir, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai. Que a partir de nós, as famílias de Brasília sejam benditas, Senhor. Pai, nós oramos por uma igreja protótipo, Senhor. Nós oramos por homens e mulheres, pais e filhos, que serão um protótipo de como ser cristão nessa cidade, de como ser um humano de verdade. Pai, nós profetizamos que daqui sairão os homens mais parecidos com Cristo, no que diz respeito a um esposo, as mulheres mais parecidas com a igreja, no que diz respeito a uma esposa, homens que vão trabalhar para manifestar a tua glória, assim como Adão antes da queda, assim como Jesus nos evangelhos, Senhor. Homens que vão dizer: eu te glorifiquei com a minha missão. Homens que não serão trabalhadores, mas que serão missionários, que não serão funcionários, mas que serão missionários, que não vão exercer uma função, mas que irão exercer e desempenhar uma missão onde eles estão inseridos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, nos torne parecido com o seu Filho, para que nós possamos viver para o seu agrado, Pai, em nome de Jesus. Podemos sentar, irmãos. Na última vez que eu ministrei a ceia, não sei se vocês vão lembrar, mas eu disse assim: não sei como é que nós chegamos aqui. E eu me empenhei por estudar um pouco sobre isso. E a ceia na igreja primitiva era muito diferente do que nós fazemos hoje. E numa tentativa de restaurar um pouco daquilo que era, eu queria chamar os homens nessa noite para virem aqui à frente. Os homens, porque nós queremos restaurar o ministério sacerdotal dos homens. Nós queremos que Deus restaure o ministério sacerdotal dos homens. Na igreja primitiva, vou explicar um pouquinho só para você. Eu quero explicar um pouquinho só para você. Na igreja primitiva, a ceia, ela era servida numa festa. Não havia o templo, não havia esse local como nós conhecemos, porque eles não sabiam o que era a igreja ainda. A igreja primitiva, eles não conheciam a igreja ainda. Eles não sabiam o que era a igreja. O referencial que eles tinham era a cultura judaica de ir à sinagoga. Então eles tinham esse referencial de ir à sinagoga. E eles tinham o referencial de que o homem, ele era aquele que representava Deus para a sua família. Aquilo que o Felipe nos ensinou hoje aqui, nos ministrou, e que não é o que saiu aqui da mente dele, mas está na palavra. E eu estou constrangido, irmãos, esses 2 dias que eu estive aqui ouvindo o Felipe, meu conterrâneo curitibano, eu estou constrangido do quanto que nós temos da mentalidade do mundo. E quando eu falei aquele domingo, eu não sei como é que nós chegamos aqui. Eu sei, né? Nós perdemos muito da característica. Nós perdemos o sacerdócio dentro de casa. Tudo chegou a essa confusão que está hoje no mundo e até na igreja, porque os homens perderam o sacerdócio
dentro de casa. Aí nós homens queremos transferir o sacerdócio para o pastor. Pastor, resolva o problema aqui, porque está pegando fogo aqui. Pastor, meu filho não me obedece. Uma vez a irmã falou para o pastor: pastor, não sei o que aconteceu com o meu filho. Eu criei o meu filho na igreja. O pastor falou para ela: a senhora criou o seu filho no lugar errado, só tinha que ser criado lá em casa. Era em casa. Há 15 dias atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma cerimônia na minha casa. Deixei de estar aqui com os irmãos num evento que eu tinha que estar, mas nós estávamos recebendo a direção de Deus. E eu fiz uma cerimônia com a minha família. Eu ministrei os meus filhos, a minha nora, que é minha filha também. Cadê ela? Estava por aqui até agora. E aqui isso é o sacerdócio. Irmãos, eu sou pastor, fui pastor de igreja por muito tempo, igreja que me consumia tudo e mais um pouco. Mas eu tinha uma coisa comigo nesses ministérios. Eu separava um dia da semana para fazer o meu culto doméstico com a minha família. A gente jogava bolinha de gude. Eu sentava com os meus filhos, uma vez eu fiz isso com eles, né? Não sei se fiz muitas vezes, mas eu sentava com eles e a gente ficava jogando bolinha de gude na lavanderia, na cerâmica. Aqui vocês chamam de biloca, né? Curitiba é bolinha de gude ainda é, né? Aqui os meninos aqui, eles soltam raia na frente do ventilador. Lá é pipa, né? Não, era raia antigamente, você que já está novo. Agora virou pipa lá também, né? Irmãos, homens, nós precisamos restaurar o nosso sacerdócio dentro de casa. Nós precisamos restaurar o nosso sacerdócio dentro de casa. Quando eu subo para pregar aqui, os meus filhos estão me vendo, a minha mulher está me vendo. E vou dizer para você, não tem como você pregar se você não estiver vivendo dentro de casa. Você pode até viver uma farsa, mas essa farsa ela virá à tona, porque a palavra diz, né? Não tem nada escondido que não seja revelado. Então, queridos, vamos aproveitar essa palavra, vamos aproveitar a palavra de Deus. Nós temos insistido tanto, né? Nesses dias, Deus tem nos incomodado. Irmãos, nós precisamos abrir a palavra. Nem que você lê só um versículo com a tua família. Eu já fiz isso. Só um versículo. O que você entendeu? Ah, eu entendi isso. E você, o que você entendeu? Ah, eu entendi aquilo. E você, o que você entendeu? Ah, entendi aquilo. E aí pegávamos um caderninho. Vamos registrar os nossos pedidos de oração. Tem vários lá em casa. Mas sabe quando que isso começou? Eu tinha menos que a idade do Felipe. E no meu quarto eu orava pela minha esposa, que eu ainda não tinha, e eu orava pelos meus filhos. E agora já chegou o tempo que eu estou começando a orar pelos netos. Estou começando a orar pelos netos, né? E nós temos um compromisso, uma palavra que o Ronaldo sempre fala. Nós temos que deixar um legado. Nós temos que deixar um legado. Então eu creio, eu queria fazer esse ato nessa noite com os irmãos. Eu sei que a hora avançou, me perdoem, mas eu queria que os irmãos saíssem daqui conscientes. Deus, como é que eu posso fazer para restaurar o meu sacerdócio em casa? Diga assim comigo: Senhor, como é que eu posso? Vocês estão tímidos demais, elas estão olhando para vocês, hein? Diga assim: Senhor, como é que eu posso fazer para restaurar o meu sacerdócio na minha casa para com a minha família? Deus vai te responder, amém? Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, e como o apóstolo Paulo falou, como o apóstolo Paulo ministrou, ele disse que naquele dia, como ele recebeu revelação, ele fez como o Senhor Jesus, né? Tomou o pão, tomou o cálice,
e deu graças. Nós te damos graças, ó Deus, por esse pão, por esse cálice que representa para nós o corpo do Senhor Jesus e o sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E nós te glorificamos por esses elementos esta noite, ó Deus. Nós te glorificamos por essa ceia. E eu te glorifico sobre tudo, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai nos levar a restaurar a ceia no seio familiar. Eu creio, Deus, que o Senhor vai nos levar como homens a sermos sacerdotes das nossas casas, homens que vão ministrar, homens que quando chegar aqui com a sua família já estará ministrada, e essa família vai ministrar outras famílias, e essas famílias vão começar a ser um luzeiro aqui em Brasília. Essas casas vão ser abertas, essas casas vão receber pessoas para serem ministradas. A vizinhança vai começar a fluir à tua casa e perguntar: o que tem na tua casa? Que paz é essa que tem na tua casa? Que alegria é essa que tem na tua casa? Porque eu quero ter isso também, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agora que os irmãos, os que têm família, os homens, peguem os elementos aqui e leve agora. E pegue a sua família e ceie com ela. Seja sacerdote agora sobre a sua família. Eu sei que tem algumas irmãs aqui que elas lideram a família, né? Tem irmãs, eu sei que tem a Vera, que tem as meninas com ela. Eu sei que tem mais algumas irmãs aqui que não tem a figura do homem nesse momento no seu lar. E você está fazendo esse papel de sacerdócio. Venha aqui, até aqui à frente, pegar os elementos para os seus filhos, para aqueles que estão com você, porque você está suprindo a sua família. E aí você vai para aquela passagem da Bíblia que diz, onde Deus fala: eu sou o teu marido. E aí você vai ministrar os seus filhos. Essas irmãs que estão nessa condição, venha para cá. Pegue aqui o material. Os irmãos, por favor, podem pegar o que você precisa aqui. Se é muito para levar, chame a família para ajudar. Mas leve lá e ceie com a sua família. Poderoso, grande eu sou. Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Pode ser, viu, irmãos? Pode ser, andem com a sua família. Grande eu sou, aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro,
Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento tão glorioso, que podemos estar contigo, sentir a tua presença. Obrigada pelo teu mover, o teu cuidado, tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações aqui. Nós temos gratidão, muita gratidão. Nesse momento, nossos corações transbordam de gratidão. Louvamos a Ti, Pai, e engrandecemos o Teu nome. Obrigada pela nossa casa, obrigada pela nossa família, obrigada pelos filhos das nossas casas. Nós consagramos as nossas vidas, consagramos a nossa descendência, consagramos ao Senhor. Muito obrigada por ser família do Senhor, Papai. Louvado seja o Senhor. Obrigada. E encerramos, Senhor, com muita alegria e muita paz em nossos corações pela Tua ministração. Obrigada porque sentimos a Tua presença e a Tua concordância e o Teu Espírito testificando em nós a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Obrigado pela vida de cada um de vocês. Eu sei que uma semente foi plantada. Glória a Deus pelos visitantes, né? Que vocês possam voltar para casa enriquecidos, entesourados e com o coração queimando e ardendo por Deus. E que o reino de Deus seja a sua prioridade. Foi o que eu saio daqui hoje entendendo que o Senhor requer muito mais de nós. Prioridade. E o reino merece isso. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo merece isso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, entregamos tudo aqui, aquilo que aconteceu nesse lugar. Toma, Senhor, nossas vidas. Tudo que temos e somos, oferecemos a Ti como sacrifício agradável ao Senhor. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado porque o Senhor continua olhando para cada um de nós. O Senhor continua acreditando em cada um de nós. Apesar de todas as coisas, Senhor, o Senhor continua acreditando em nós. Que sejamos respostas nessa terra. Aquilo que o Senhor um dia escreveu a respeito do homem, nós possamos ser resposta do Senhor nessa terra. Assim como Cristo glorificou o Teu nome enquanto esteve na terra, Senhor, faz tudo novo. Que os próximos dias nessa terra nós possamos exaltar e glorificar tão somente o Teu nome. Faz-nos parecido com Cristo. Renunciamos o mundo, Senhor, e nos oferecemos a Ti por inteiro, tudo o que temos e somos, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor tem nos lapidado. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, para ser resposta desse Deus a quem nós amamos, a quem nos amou primeiro. Senhor, obrigado. Leva-nos de volta para casa em paz. E que a graça do nosso Deus, o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja, seja sobre a igreja na face da terra, seja sobre todas as famílias. E assim nós dizemos, em nome de Jesus, seja dado toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor, em nome de Jesus. E o povo desta igreja que se reúne aqui diz: uou, aleluia! Antes que vocês se dispersem, eu peguei logo o microfone. Seguinte, os pães, eles vão ser buscados aqui para as crianças pelos pais. O pai ou a mãe, ou o responsável que estiver com a criança. Adulto, as crianças não chegam aqui na mesa. Os pais, podem vir os pais. Espera aí. Espera um pouco. Irmãos, o Felipe trouxe uns cadernos. Ele trabalha com couro, ele encapa bíblias. Ele trouxe uns cadernos para anotação, para diário, feito à mão com muito carinho. Vamos abençoar o nosso irmão também, tá? Tá tudo ali no finalzinho. Dá uma chegadinha lá, dá uma olhada, tudo com muito cuidado feito por ele, tá bom?